A novela Thiago Maia ganha capítulos finais e tudo indica que Flamengo e Internacional não vão chegar a um acordo. Inclusive, o clube já começa a buscar outros nomes para volantes de Eduardo Cudê. Enquanto isso, o técnico argentino tem um time muito próximo do ideal contra o Ipiranga a partir das liberações de Alan Patrick e Gabriel Mercado. E o goleiro, que óbvio, né, vai ser o tema agora dos próximos dias, inclusive com João Paulo dos Santos sendo oferecido ao Colorado. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá nos corredores do Beira-Rio e também no CT do Parque Gigante. O departamento de futebol muito preocupado com as questões do goleiro, do lateral esquerdo e, por óbvio, do volante, uma vez que Thiago Maia tendência é que não jogue no Internacional. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, o sininho ali, né? Que aí estoura no teu celular o conteúdo aqui. Estamos chegando a 42 mil inscritos. Vem junto, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do nosso Colorado aqui. Não te esquece que se tu tá com um problema financeiro, tu pode entrar em contato com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas eles liberam parte do teu fundo de garantia que tá guardadinho e é teu, tá? Deixa pra pensar em problemas lá no final do ano, cara. Agora, financeiro, finanças, grana, valores, não tem porquê. O dinheiro é teu e tá lá. É só pegar, falar com a Mais Ágil que eles resolvem todas as tuas questões aí de contas, né? Vamos terminar no positivo esse ano. Esse ano temos que terminar no positivo, beleza? Vamos lá, gente. Ó, eu quero falar com vocês o seguinte. Primeiro de tudo, o Inter está muito próximo de um time ideal, né? Pelo menos no Campeonato Gaúcho, agora com a entrada do Gabriel Mercado e do Alan Patrick. O técnico Eduardo Cudê nessa manhã deve resolver as questões no treinamento melhor dessa sexta-feira. Deve resolver aí as últimas dúvidas, talvez, ou os últimos retoques em cima do time que deve enfrentar o Ipiranga às 16 horas e 30 minutos agora desse sábado, com, claro, né, o acréscimo de dois jogadores de muita qualidade, que é o Gabriel Mercado e o Alan Patrick. Me parece muito claro que Johan e Robert Renan vão dar o espaço para a dupla, que foi, né, absolvida no TJD-RS agora na última quinta-feira. Não vai mais fazer os 6 jogos de punição lá por conta do Caxias, né, do ano passado, e a briga vai dar só 2 jogos, então, sem estar presentes pelo time do Eduardo Cudê. Deve ter um time mais ou menos assim, ó. Pelo menos eu acho que é um time muito próximo do ideal. Vamos ver se tu vem comigo, tá? Antony, Bustos, Vitão, Mercado, René. Abrindo o meio-campo, eu iria com o Rômulo, lado direito, o Arangues, lado esquerdo, Wanderson e o Alan Patrick, fazendo de repente uma espécie de losango. O Alan Patrick um pouco mais próximo dos atacantes, Eder Valencia e Lucas Alário. Claro, depois chega o Maurício, tem que rever essa escalação. Daqui a pouco tem o próprio Arangues um pouco mais à frente com o Bruno Henrique e não o Rômulo, ou o Bruno Henrique mais à frente com o Arangues mais recuado, pegando e abrindo o meio campo. Tem várias alternativas. O que tu prefere? O que tu acha mais interessante? Vai lá e bota aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. E não te esquece, né, meu? Se a gente vai pegar e vai ter Beira-Rio agora com o Internacional, possibilidade de botar uns pila no bolso com a KTO, né? Entra lá em kto.com, faz o teu cadastro, né? E coloca o cupom ERNEST para tu ganhar 20% de free bet e, né, obviamente, botar uns pila no bolso, sempre com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos. KTO é onde a diversão acontece, beleza? Eu quero falar com vocês agora sobre as contratações. O Inter ainda tem 3 possibilidades, tá? Goleiro, lateral esquerdo e volante.
Lateral esquerdo, o Lucas Fontes trouxe essa informação ontem, né? Que teria o Mauro Júnior, jogador de 24 anos, que está no PSV da Holanda, não está sendo utilizado lá e estaria com interesse de retornar ao Brasil. Seria um jogador aí na mira do Internacional. O Internacional teria sondado o jogador, o staff, para ver se teria possibilidade de tirá-lo lá da Holanda, né? E aí a gente tem que ficar de olho em cima. Confesso que eu não tenho muita informação a mais para te dar. Se vai ser um empréstimo, se vai ser valores de compra. Eu vou buscar isso ao longo da sexta-feira e te trago mais à frente alguma informação a mais, beleza? Mas eu quero falar sobre o Thiago Maia e sobre o João Paulo, goleiro do Santos. A informação do goleiro, eu já venho trabalhando com o Lucas Colar há um tempo, tá? E o Lucas também botou no canal dele, a gente tem falado no Vozes do Gigante. Goleiro, 28 anos, que, claro, caiu com o Santos, né? E tinha um salário muito alto, renovou lá e fez uma adequação de valores, mas ainda assim continua com valores altos e a direção do Santos pensa que de repente não é bom ter um goleiro que rebaixou o clube como titular. Então eles querem um outro titular e estão liberando o João Paulo. Cara, busca um clube, daqui a pouco tu consegue alguém e a gente pode pegar e fazer um bem bolado aqui e ser feliz, tá? E o Internacional, esse jogador foi oferecido para o Inter. O que me contaram é o seguinte, ele ganhava lá no Santos antes na casa dos 550 mil reais. E aí agora ele baixou o salário por volta dos 300, 350. Ainda, claro, né, um valor altíssimo. A ideia daqui a pouco seria pegar um empréstimo e o Internacional, de repente, ter uma obrigação de compra ao final do ano. De repente ainda, entendeu? Porque já compramos o Ivan e temos muita confiança no Ivan. A ideia era justamente que o Ivan fosse a sombra, entre aspas, do Rocher e o cara que fosse substituir o Rocher sempre. Muita gente dentro do Beira-Rio trata o Ivan como um goleiro de muito futuro no futebol brasileiro. Aí teve a lesão, o Antony entra bem, ainda que não tenha sido muito exigido, mas são 2 jogos e nenhum gol tomado, tá? E, óbvio, vai ter o Antony novas oportunidades durante o Campeonato Gaúcho para então se definir o que se faz no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e Companhia Limitada. A única questão é que agora, por exemplo, as primeiras 9 rodadas são, entre aspas, mais tranquilas. A 10ª vem o Grenal. E aí talvez no Grenal, no Clássico, seja o grande desafio do Antony e até mesmo a grande vitrine para o goleiro saber, para poder dizer assim para a direção, ó, eu vou aguentar o tranco. Não se esqueçam que ainda tem datas que o Internacional tem que trabalhar. Por exemplo, dia 16 de fevereiro, a data de inscrição no Campeonato Gaúcho, no próprio Campeonato Gaúcho, né, de jogadores, e no dia 7 de março, o BID, né, o BID não, a janela do Brasil, né, para transferências. Então, vale destacar isso, que o Inter ainda precisa cuidar essas datas aí de limite de contratações. Em cima disso, Thiago Maia, deu ruim. O Inter e o Flamengo não se acertaram, porque o Inter quer pagar parcelado, o Flamengo não quer aceitar a parcela, o Flamengo queria 5 milhões de euros, o Inter deu 3 mais 800 mil de metas e o Flamengo, óbvio, não quer. Sempre em cima dos números que o Inter apresentou, sempre parcelado. E o Flamengo não precisa de dinheiro, o Flamengo não quer. Vai segurar o Thiago Maia no Rio de Janeiro, vai jogar o Thiago Maia, o estadual, não vai viajar para Orlando, não vai viajar lá para a pré-temporada onde eles estão fazendo. Inclusive, o Lucas Dias deu conta de que pessoas próximas ao Marcos Braz teria dito que, olha, o campeonato é longo, a temporada é longa, tem muito campeonato para jogar, ele vai ter oportunidades em outros lugares, fica por aqui. Tá? Logo, claro, tem que ver o que é a posição do Thiago Maia. Porque o Thiago Maia queria jogar aqui, vinha falando com o Kudê sobre vários aspectos já do time do Inter, tinha gostado das propostas que o Inter fez, em termos de valores, em termos de projeto, em termos de continuidade, né? Não só de 2024, mas 2025, com uma possibilidade de Libertadores e tudo mais. Então, também tem que se ver isso, se daqui a pouco o Thiago Maia vai se sentir tranquilo o suficiente para, sim, continuar no Flamengo e não continuar botando uma pressão para vir para cá. Já tinha trazido para vocês. Ele está falando com a direção do Flamengo, pô, me libera, eu quero ir para lá, vocês não vão me usar aqui. E aí, até por isso a questão do Marcos Braz ter dito, né? Não, tu vai ganhar oportunidades e tudo mais. Ó, aí, claro, tem nomes, né? Nomes que começam a surgir e as pessoas perguntam. Eu vou citar dois
que é o que mais me perguntam na DM, o que mais me perguntam aqui no próprio canal. O Wallace e Cuéllar, tá? Cuéllar, ele está no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Gente, ele ganha demais e além de ganhar demais, o próprio Al-Shabaab quer um valor astronômico para ele sair de lá. O Vasco cancelou a investida justamente por conta dos valores. E o Vasco tem a 777 como parceira. Então, se ficou alto para o Vasco, talvez para o Internacional também não seja tão tranquilo assim tirar o jogador de lá. Sem contar a questão dos estrangeiros, que a gente já está alto na listagem de estrangeiros e entraria mais um na questão da cota. O Wallace, tá? Gente, o Wallace é o seguinte, jogador de 27 anos, tá na Udinese da Itália, é titular inconteste lá. É inconteste. Tem contrato até 2026, beleza? É óbvio que o Inter observa esse jogador e o Inter, eu já tinha gravado num outro conteúdo aqui para substituir o Johnny, eles olham muito para o Wallace. Só que assim, o Flamengo tentou contratar o Wallace em 2023, ofereceu 6 milhões de euros para a Udinese. A Udinese disse que não, só começamos a conversar a partir de 10. E aí é óbvio, né, que se o Flamengo recuou, imagina para o Inter. Uma possibilidade de empréstimo, cara, quase impossível, tá? Quase impossível. Então são dois jogadores que eu acho que a gente não tem que alimentar nenhuma esperança. Tá? Então, que a gente tem que pegar e daqui a pouco trabalhar o Rômulo por enquanto e ficar vendo aí uma possibilidade para o meio do ano, um volante de hierarquia, como o técnico Eduardo Cudê vem falando. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, beleza? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora continuar falando do Internacional. Tem sempre muito pra gente falar do nosso clube por aqui. Forte abraço! Tchau!